Olá, estamos começando mais um Papo Leve com Jesus. E esse é um podcast que tem a intenção de edificar a sua vida e a de sua família. Então eu te convido a estar conosco aqui nesta mesa. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sandra Landeiro, apresentadora deste podcast. E hoje, como sempre, nós teremos um convidado muito especial. Mas antes eu quero te incentivar a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas e também não esqueça de comentar, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante. Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Gente, como eu te falei, hoje a gente tem um convidado muito especial. É uma honra para mim tê-lo aqui. Nós estamos falando do bispo Miguel Ângelo, mas antes eu vou mostrar a vocês o currículo dele. Ele é pastor há 34 anos, bacharel em teologia, mestre em educação religiosa, capelão, pós-graduado em gestão de pessoas e arqueologia bíblica. Realizou quase 200 casamentos ao longo do seu ministério e já atendeu e acompanhou centenas de casais durante sua trajetória. Ele nada mais nada menos é casado com a nossa amada bispa Niara, que esteve aqui já conosco. Ele é pai de 3 filhos, do Rafael Neri, do Daniel Neri e da Gabriela Neri, todos casados. E ele é avô de 5 netinhos. Desde 2008, é presidente e fundador da Família da Graça, que é uma comunidade cristã, onde lá ele exerce o ministério da Palavra do Senhor. Meu bispo amado, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente se sente realmente muito honrado por ter aceito o nosso convite e é uma alegria tê-lo aqui. Olá, Sandra. Uma saudação especial a todos que assistem esse podcast. Para mim é uma grande honra estar aqui. Agradeço o convite. Estou aqui para servir. Amém. Vamos lá. Bispo, o tema, né, do nosso bate-papo de hoje são os sinais do final dos tempos, né? Escatologia. Eu acho que é um tema assim muito relevante devido a tantas coisas que têm acontecido. A gente abre o Instagram, a gente só vê, né, as catástrofes acontecendo, várias pessoas falando que nós já estamos chegando nos finais dos tempos, né? E o próprio Mateus, que é a nossa base hoje bíblica, vai ser Mateus 24, 25. Claro que a gente também pode falar né, de outras passagens bíblicas, mas lá fala, né, que os apóstolos perguntaram a Cristo, não foi isso? Ele chegou a perguntar, o Senhor pode nos dar um sinal, né, de quando o Senhor vai voltar? Queria que você comentasse a gente. Sim, realmente há uma especulação grande em torno do final dos tempos e isso não é de agora. No ano 1000 depois de Cristo, havia uma expectativa de que aquele seria o ano do final dos tempos, que o mundo ia acabar. E desde então, muitos têm preconizado a volta de Cristo e esse período de tribulação e juízo final. Sem que, na verdade, tenha acontecido até agora, o que também cria uma série de outros problemas, principalmente para com aqueles que duvidam dessa Sim, profecia, sim, dessa sim. palavra do próprio Mestre Jesus sobre o seu retorno e sobre o juízo final. Bom, em Mateus 24, esse é um dos textos que a gente poderia chamar de literatura apocalíptica na Bíblia. São muitos, como você mencionou, que tratam dessa temática. A matéria em teologia é chamada escatologia, que é o Aham. estudo das últimas coisas. Escatom em grego são as coisas finais. Tanto pode se referir à palavra excremento, aquilo que sai por último, né, o fim, como também as últimas coisas no sentido do que vai acontecer no final dos tempos. Então, a escatologia é a matéria da teologia que se aplica ao estudo na Bíblia sobre esse tema. E esse tema é um tema vasto, porque envolve vários livros, desde o Antigo Sim. Testamento. A profecia veterotestamentária traz muita informação sobre o Messias e sobre o fim dos tempos, ou o dia do Senhor, o dia do juízo final. E linkado com o Antigo Testamento, a Nova Aliança, nós temos os escritos dos evangelhos que registram palavras do Senhor Jesus sobre este tema e também as cartas apostólicas e finalmente o livro do Apocalipse, que eu acredito que é o mais importante sobre essa temática, porque é o último livro da Bíblia e que se concentra especificamente nesse assunto. Certo. Ô bispo, mas qual foi a primeira advertência
que Jesus ele falou sobre os sinais do tempo. Bom, você mencionou Mateus 24, eu acredito que esse texto talvez seja o texto onde há um registro histórico das palavras do Senhor sobre esse assunto, e eles estavam em um contexto onde Jesus estava com os discípulos visitando o templo, e saindo do templo seria a última vez que Jesus teria ido ao templo antes da crucificação. Tá. Então, ali, ao sair do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, o texto diz que eles estavam admirados da suntuosidade do templo e da magnificência daquela construção, da opulência de tudo aquilo que eles estavam vendo com seus olhos, sim. as pedras, o tamanho das pedras. Realmente, o registro histórico é de que as pedras eram muito grandes. A gente tem alguma reminiscência disso hoje. Quem vai a Jerusalém pode visitar a esplanada do templo e também, principalmente, o Muro das Lamentações, alguma coisa que existe ainda ali. Mas, de fato, Jesus faz uma declaração que para ele soa como absurda. Ele diz que tudo aquilo que eles estavam vendo não ia ficar pedra sobre pedra. Então, nesse momento, começa o Senhor Jesus a tocar no assunto, porque a pergunta deles tem, a partir daí, um duplo sentido. Eles querem saber sobre essa afirmação de Jesus na história e sobre a volta, o reinado do Messias, no caso. Né? Eles não estavam ali imaginando a volta, porque eles não pensaram que o Senhor iria ser crucificado, ressuscitado, exaltado e voltaria. Eles estavam pensando que o Messias, de alguma forma, ia se mostrar ao mundo como rei político e iria finalmente ocupar o trono de Davi. Então, porque naquela época eles não reconheciam, não é isso? Esta era a pergunta deles com relação ao reinado messiânico de Jesus, porque eles criam em Jesus como Messias, embora os judeus não na sua maioria, né? Mas os discípulos de Jesus já haviam afirmado isso, Pedro e os demais, que ele era o Messias, que eles criam que Jesus era o Messias. Então, ele fala no versículo 12, vocês estão vendo tudo isso, em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, aqueles já estão no Monte das Oliveiras. Jesus havia saído com eles do templo e havia ido para o lugar onde ele costumava orar. E do Monte das Oliveiras, Sandra, você tem uma visão incrível do templo. Né? Hoje é a mesquita que está lá, mas quem visita Israel, Jerusalém especificamente, você vai ao Monte das Oliveiras, você tem uma visão do alto de toda a esplanada do templo. Então deve ter sido um momento em que Jesus estava ali sentado com eles, olhando para toda aquela estrutura que havia sido reconstruída, reformada por Herodes o Grande. E ali ele faz essa declaração, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, neste momento, Jesus está falando sobre o ano 70 depois de Cristo, a invasão de Roma, que culmina com a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Mas nesse contexto é que os discípulos se dirigem a ele em particular. Eu acredito que quando ele faz essa declaração deve ter ficado um silêncio, porque é algo chocante, né? Alguém deve ter ficado assim, quem que vai perguntar primeiro? Não sei se foi Pedro, geralmente era ele, né, que tinha essa atitude mais impulsiva. E alguém perguntou, diz-nos quando acontecerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Então são 3 perguntas em uma. Né? No momento que Jesus abre aí o assunto e faz essa declaração tão chocante, eles fazem a pergunta, quando estas coisas acontecerão? Referindo-se, obviamente, ao que ele acabara de dizer sobre a destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Então, nessas 3 perguntas aí está a curiosidade, eu acredito que de todo mundo que tem algum questionamento sobre este assunto do final dos tempos. E aí Jesus passa a responder no versículo 4, nós temos a partir daí a resposta de Jesus. E essa resposta de Jesus é fantástica porque ela traz um conteúdo profético bem alinhado com a profecia do Antigo Testamento. Com o livro de Daniel, não é isso? Com o livro de Daniel, principalmente, mas também com a própria... existe um termo teológico, imagética profética, a forma como os profetas eles viam coisas e descreviam as suas visões, e estas visões geralmente estavam sempre em um duplo
plano de acontecimento na história. Geralmente a profecia tinha um significado imediato, um cumprimento imediato e um cumprimento que apontava para o futuro. A profecia de Daniel é muito assim. Ela tem uma fala que se resolve em momentos da história dos judeus e em outros momentos aponta para coisas que ainda acontecerão no final dos tempos. Então, Jesus começa a falar dessa forma. Ele ora está falando sobre algo imediato, que é a destruição iminente de Jerusalém, e ao mesmo tempo isso está apontando para uma coisa que vai acontecer no final dos tempos, que é muito semelhante, porque a história é cíclica, ela se repete. Então, na visão dos profetas, isso se confunde um pouco. Eu acredito que esse seja um aspecto também que revela muito da humanidade de Jesus nesse momento, como filho do homem, não só como filho de Deus. Ele está no espírito da profecia, compartilhando aquilo que ele está vendo com toda a limitação de humanidade sentindo que ele aquilo tem, ali, né? e percebendo algo que traz grande comoção ao seu espírito, ao ponto dele lamentar sobre a cidade de Jerusalém, porque a destruição realmente iria ser muito grande, né? Então, é muito curioso perceber, a partir do versículo 4, essa resposta de Jesus. Ela começa um grande trecho que muitas vezes se confunde, as pessoas pensam que ele está falando sobre o fim dos tempos e não tem nada a ver com o fim dos tempos, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. Então vamos lá, se você me permite, ele diz assim: tenham cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Isso tudo aqui, ele está falando antes do ano 70 vai acontecer. Não tem a ver com o final dos tempos. Certo. Então esse princípio das dores, essas guerras, tudo é no Ele está ano 70. dizendo aqui sobre o que vai acontecer antes que venha a destruição de Jerusalém. Lembre-se que a primeira pergunta deles é: diz-nos quando acontecerão essas coisas, sobre a destruição do templo. Então ele está falando aqui ainda sobre isso. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui começa a confusão, por assim dizer, vamos chamar entre aspas de confusão, porque é como eu disse, muita coisa que Jesus fala, ele fala para o momento e fala para o futuro. E as duas realidades históricas se confundem porque elas são muito parecidas. O que vai acontecer com os judeus, e aqui ele está falando judeus cristãos, judeus que confessaram seu nome, como os discípulos. E todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Eles foram espalhados pelas nações. Não há dúvidas de que a essa altura da destruição de Jerusalém, o evangelho já havia percorrido o mundo. Basta olhar, nós temos o registro em Atos apenas do ministério de Paulo. E Paulo rodou o mundo da época. E os outros apóstolos também. Então, é óbvio que aqui Jesus está falando que antes que estas coisas acontecessem, os cristãos já teriam ido pelo mundo pregar a palavra no poder do Espírito Santo e seriam perseguidos por causa disso, como todos foram. Ninguém mais do que Paulo foi perseguido por pregar o evangelho em todas as nações. O bispo, só um espaço. Então, esse princípio das dores, eu sempre achei, porque hoje, engraçado, né? Eu realmente sempre achei que os princípios das dores é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Apesar de que a gente percebe que a história que a gente vê na Bíblia, né? Toda essa história ela é cíclica, vai se repetindo. Tanto é que a Bíblia fala assim, olha, a volta de Cristo vai ser como no tempo de Noé. Ninguém está esperando, né? Mas Noé estava avisando, né, que ele iria voltar, exatamente. Ia acontecer aquilo ali. Então a gente remete a nós exatamente isso. Agora, eu nunca imaginei, eu realmente nunca tinha feito esse estudo de que os princípios das dores ser naquele período. Mas você está certa, existe também um princípio de dores no final dos tempos. Sim. E é por isso que é tão interessante, porque até então ele está falando sobre essa realidade da destruição de Jerusalém, mas nós não podemos esquecer que ela sinaliza também para o que será a grande tribulação. Mas aqui é que entra a curiosidade vamos dizer assim, o dado inusitado dessa palavra de Jesus, é que ele fala sobre estas coisas, falsos profetas. Sim. E há um testemunho histórico de que, nessa época, havia uma profusão de líderes carismáticos que se auto-intitulavam
ora Messias, o rei dos judeus, e eles levavam pessoas para os desertos, eles criavam sedições dentro do Império Romano. Então, vamos dizer que o caldeirão foi fervendo até que Roma tomasse a decisão de invadir Jerusalém e destruir. Os próprios judeus, pela característica daquele povo que não aceitava a opressão dos romanos, a intervenção do Império Romano sobre as decisões religiosas deles, muitos partidos religiosos hebraicos ali disputando o poder entre si e também com Roma. Sim. Então, tudo isso é uma questão geopolítica muito grande, mas o interessante aqui é o Senhor Jesus fazer essa afirmação antes dela acontecer e ela de fato acontecer na história, ao ponto de que hoje, mesmo aqueles que não o reconhecem como Messias, como Filho de Deus, como o próprio Deus, vamos mencionar os árabes que creem no Corão, mas eles respeitam Jesus como profeta. Um grande profeta, Os né? judeus que não creem na messianidade de Jesus, o reconhecem como um profeta. Por quê? Porque ele profetizou muitas coisas. Sim. E aqui é uma prova clara de que ele falou antes de acontecer e de fato aconteceu. Mas o que ele está falando aqui é muito forte. Ele diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê Sim. entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ainda está falando sobre a destruição de Jerusalém. E aí é que é legal, né? Porque a pessoa está lendo isso aqui e diz: meu Deus, é o fim dos tempos, é o apocalipse. Estamos vivendo isso. Pois é, mas aqui ele está descrevendo o que irá acontecer. E Sandra, o testemunho histórico, Flávio José, um dos maiores historiadores judeus dessa época, né? Ele escreveu, foi testemunho ocular de muita coisa. Ele descreve a invasão de Roma de uma forma tão bruta, tão agressiva. Os soldados romanos tinham tanto ódio dos judeus quando eles entraram em Roma. Nem o general Tito, que não queria tanta destruição, conseguiu conter a fúria dos seus soldados. Eles realmente mataram, a estimativa de Flávio José é que morreram nessa chacina, nessa invasão de Roma, 1.100.000 judeus foram mortos, porque eles estavam ali reunidos por ocasião da Páscoa, vindos de vários lugares do mundo, e Roma cercou a cidade. Então, o que Jesus está falando aqui é que, nesse momento que eles vissem o sinal, ou seja, que eles percebessem que essas coisas estavam acontecendo, porque primeiro houve um sítio, né? A cidade foi sitiada pelos soldados. Então, já é a hora de cair fora. Quem é bom entendedor vai lembrar das palavras, vai dizer: o negócio chegou, vai ser agora. Então, aproveita a chance e foge. E realmente, algo misterioso aconteceu. Tito invadiu, a cidade foi destruída e colocaram abaixo o templo e os muros. A orientação foi escavar até as fundações e não deixar nada em pé. Isso aqui se cumpriu mesmo, não ficou pedra sobre pedra, só deixaram 3 torres em pé. E quem chegava na cidade depois disso não acreditava que ela tivesse sido habitada, da destruição que foi. E era para matar todo mundo. Então, os judeus cristãos, os eleitos aos quais Jesus se refere aqui, teriam sido chacinados. Talvez a gente não tivesse nem judeus mais, nem cristãos mais. O que acontece nesse período? Os cristãos, sabendo de antemão da profecia, fogem para apelar para outras cidades, escapam, conseguem sobreviver. Então, acontece o que Jesus falou. Mas esses dias são abreviados porque, misteriosamente, Tito recua. Ele volta para Roma, ou por questões que ele foi chamado de emergência para alguma coisa, ou porque o coração dele, segundo alguns dizem, também estava um pouco quebrantado com relação a não destruir completamente os judeus, embora esse fosse o desejo dos soldados e de alguns dos generais dele. Mas ele volta, ele invade, recua, e aí Jesus fala isso: se esses dias não fossem abreviados, e misteriosamente aqui pelo poder sobrenatural de Deus, algo acontece, e esses dias são abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos.
Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser ele está no deserto, não saiam, ele está ali dentro da casa, não acreditem. Aqui são crenças da época. Uhum. Eles acreditavam que alguns diziam que o Messias já estava entre eles, mas estava escondido em uma casa e que ia se manifestar. Então alguns diziam, eu sou o Messias, ou o Sim, Messias é os aquele cara falsos, lá, né? então vamos lá ver ele. Uhum. E muitos deles operavam sinais mesmo, né? Simão o Mágico, Elimas o Encantador. Nós temos alguns relatos no Novo Testamento de figuras assim Que que realmente enganavam as faziam. multidões, que as pessoas Uhum. ficavam admiradas, que as pessoas Uhum. achavam que era um Deus na Terra. Então, era uma época de muito misticismo, as pessoas iam atrás dessas coisas, muitos movimentos surgiam e Jesus Uhum. está advertindo os discípulos sobre isso tudo. Entendi. O bispo me chama a atenção porque nessa parte mesmo, né, tem versões da Bíblia que fala assim, da abominação, né, fala assim, Sim, quem estiver entendendo, sim, foi o que né, Jesus não disse, é né? isso? Quem estiver É. entendendo e tal. Então, que é exatamente a profecia de Daniel, não é Sim, isso? Agora a sim, gente pode fazer uma relação desse período sim, também com os dias atuais? perfeitamente. O Ah, que que acontece? Como eu disse, aí você tem que linkar as coisas, porque você tem a profecia de Daniel falando hum, sobre essa abominação no templo. Ela acontece na história antes de Jesus, no reinado de Epifânio. E Antíoco Epifânio é uma coisa anterior a hum, Cristo. E quando a gente estudou o livro de Daniel, me lembro na pandemia, fizemos um estudo de 31 dias usando o livro de Daniel como plataforma para a ministração desses estudos. E nós falamos muito, porque Daniel, os 6 primeiros capítulos, é uma parte bem legal da história, tem toda sim. aquelas experiências sobrenaturais de libertação, de livramento do povo. Mas depois os 6 outros capítulos são densos, é uma profecia apocalíptica, uma profecia para o futuro. Me mistura também na história com coisas que aconteceram Uhum. nos impérios que se sucederam ao Império Medo-Persa, com Alexandre o Grande, depois com a morte de Alexandre, a divisão do Do Império de Império. Alexandre em 4 Uhum. grandes reinos, depois Roma, né? A Roma é o último deles. Então, muita coisa que Daniel fala se cumpre na história imediata e também aponta para esse futuro final Uhum. dos tempos. É. Quando Jesus fala isso, alguns estudiosos dizem que esse abominável seria a presença do Império Romano no templo. Outros acreditam que não. Eu, na minha visão humilde, eu penso que, mais uma vez, a profecia ela tem esse duplo sentido. Uhum. Muita coisa está acontecendo no contexto da história. Há toda uma contaminação do templo pela presença dos soldados romanos, há uma profanação deste lugar santo. Claramente o que Jesus está falando aqui está acontecendo diante dos olhos deles na história, mas ao mesmo tempo Paulo diz sobre este Nico, sobre este que quer ser Deus, Uhum. sobre este anticristo. Paulo fala aos Tessalonicenses sobre este período, trazendo algumas informações que são pertinentes a essa época posterior da vinda do Uhum. Senhor. Por exemplo, na primeira aos Tessalonicenses 4, ele fala, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aí falando da ressurreição. E no versículo 16 ele diz, porque dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre, portanto consolem-se uns aos outros com essas palavras. Isso aqui foi no capítulo 4. No capítulo 5, ele fala, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês estão perfeitamente instruídos de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Tudo isso que Paulo está falando aqui tem a ver com as palavras do Senhor Jesus, Sim. que nós vamos ver na continuidade do texto de Uhum. Mateus 24. Então, Paulo traz uma série de orientações à igreja em Tessalônica sobre este acontecimento para consolar o coração dos irmãos, Uhum. sobre aqueles que estavam morrendo em Cristo, o que ia acontecer na ressurreição, o que ia acontecer nesse glorioso dia da volta do Senhor. Isso gerou uma comoção tão grande, uma fé tão exacerbada com respeito a essa iminência da volta de Cristo, Sim. que irmãos da Tessalônica começaram a vender suas propriedades, vender tudo. Alguns subiram nos telhados, ficaram sem trabalhar, esperando Jesus está voltando, bora ficar olhando aqui para ver quando vai ser a hora. Porque é agora, vai acontecer já.
Aí Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, veja o equilíbrio da palavra de Deus, para dizer assim, gente, não é assim também, vocês estão exagerando. Não é agora não, porque tem algumas coisas que acontecer. E aí ele fala sobre o homem do pecado, que é esse ponto que você tocou. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, né? E que ninguém engane vocês de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então, obviamente que quando a gente ouve essas palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, conhecendo a história bíblica e conhecendo as cartas apostólicas e Sim. principalmente o livro do Apocalipse, fica mais fácil para a gente. A gente não pode desconsiderar o contexto aqui, que Jesus está falando aos discípulos, ele ainda nem havia sido crucificado, nem ressuscitado, nem exaltado. Então, eles estão perdidos com essa fala. É uma fala muito chocante. Vai ser tudo destruído. Eles já imaginavam assim, né? Já ia acabar com o mundo todo. Então, será que isso já é o fim do mundo? Eles estão pensando assim. Uhum. Poxa, se Deus ama Jerusalém, se o povo de Israel é o povo de Deus, o Senhor está falando de uma destruição tão grande, isso tudo aqui vai vir abaixo. Isso quer dizer o quê? Uhum. É a hora que o Senhor vai aparecer e finalmente vai reinar? Vai reinar sobre escombros? Vai reinar sobre o quê? Que tipo de reinado é esse? Então, está muito confuso para eles neste momento e o Senhor está falando sobre situações que são iminentes dessa invasão do Império Romano, preparando o coração deles. Mas aí ele entra, ele faz a transição na fala dele, na profecia dele, sobre esse final dos tempos. Aí na continuidade, a partir do versículo 27, quando ele diz assim, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí já começa a ficar misturado. Porque nesta época, né, isso não tinha, o império estava mais lá, né? Não existia essa questão tão grande, o território mundial, né? Sim. E não é isso? Então, quando ele fala isso, pode imaginar realmente lá no futuro para ter as outras nações. O que ele está falando é assim, quando alguém disser, ele está no deserto, ou ele está ali dentro de uma casa, ele está querendo dizer assim, gente, quando o Filho do Homem vier, não haverá dúvida. Você já viu um relâmpago quando ele brilha no céu à noite? Pá, aquele raio que passa de um lado para o outro percorrendo, iluminando tudo, todo mundo vê. O que ele está dizendo é, não será uma coisa do tipo, ele está ali, ou então vamos ali no deserto. Não, todo olho verá. Será algo tão chocante e tão visível que não haverá dúvidas de que o fim chegou, de que realmente o Filho de Deus está voltando. Então, nesse aspecto, o Senhor está dizendo aos seus discípulos que não fossem atrás dessa conversa fiada de gente que está dizendo, olha, encontrei o Messias, ele está ali, está juntando gente no deserto e vai formar um exército e vai tomar tudo e vai assumir o trono de Davi. Não acreditem nisso, porque quando esse tempo chegar do reinado messiânico, não haverá dúvidas. Então, ele fala imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e já está falando aqui do final dos tempos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, aqui já começou a falar sobre a outra pergunta, né, ou a outra parte da pergunta deles, que é relacionada ao sinal da sua vinda e quando será o fim desta era. Tá. Mas aí, o senhor mencionou aí da tribulação. Sim. Né? Então, como será esse período, né, da tribulação? Porque a gente sabe que ele mencionou já, né, após a grande tribulação, não é isso? Sim. Então, uma grande pergunta assim que as pessoas fazem é, a igreja ela passará por essa tribulação? Né? Eu sei que a gente sabe que existem correntes, né, teológicas nesse sentido, mas qual o seu entendimento? Bom, essa é uma boa pergunta, porque ela toca num assunto que tem dividido a igreja ao longo dos séculos em posicionamentos diferentes quanto à interpretação destes textos apocalípticos. Com respeito à tribulação, existe uma corrente pré-tribulacionista e outra pós-tribulacionista. Uma corrente afirma que, de modo algum, a igreja passará pelo período considerado na Bíblia como grande tribulação,
apocalíptica, né? No final dos tempos. Alguns creem que a igreja será arrebatada antes disso. E aí quem ficar é que vai passar. Então, essa corrente traz assim, eu acho que não sei se vocês já viram vídeos em que tá as pessoas, muito em linha com o que Jesus está falando sobre um está trabalhando no campo, dois estão trabalhando no campo, um ficará, outro será tomado. Então, esses vídeos pegam assim, gente dentro de um avião, some a Some metade, o um. piloto some, é um crente ali pilotando. Do que ficar no avião, né, que não foi arrebatado. Então, Imagina, acontece. cai todo mundo. Aí vai levando, vai desaparecendo um monte de gente, né? Quando são quase que abduzidos, assim, vão sumindo e alguns vão ficando. Então, quem ficou já era, né? Vai passar por esse período terrível aí antes que venha o fim. Tanto que o pessoal brinca entre crentes, é uma piada do tipo assim: olha, eu tenho um apartamento aqui, vou passar tudo para o seu nome, tá? Pode ficar à vontade aí na grande tribulação para você usar. E o cara está repreendido, em nome de Jesus, eu vou subir também. Então ninguém quer ficar nesse período. Claro. A corrente pós-tribulacionista é uma corrente que prega que a igreja vai passar. Se não por toda a grande tribulação, por um período de tribulação. Há também uma divisão aí entre esse princípio de dores ou um período de 3 anos e meio, um tempo. Tempos e tempos que são colocados ali, às vezes em formas numéricas, mas que não estão claras também o que isso representa em termos de de duração, né? Então, quão longo será esse período? Mas, de fato, assim, um período inicial da tribulação, alguns creem que a igreja passará. O que é que eu penso? Das duas correntes, a mais perigosa é a pós-tribulacionista. Porque se a igreja for arrebatada antes da tribulação, nós estamos no lucro. É tudo muito bom, né? A gente vai embora antes, deixa o negócio aí explodir e a gente não está mais aqui. Se de fato a igreja tiver que passar como passou no início, e aí mais uma vez a história é cíclica, nós precisamos lembrar que no início da era cristã, a igreja viveu 10 grandes perseguições na história do cristianismo, aconteceram nos primeiros 300 anos da era cristã, onde diversos imperadores romanos se levantaram para tentar, de alguma forma, destruir a igreja, destruir o cristianismo, varrer do mapa os cristãos em grandes perseguições. E muitos irmãos morreram, foram perseguidos, martirizados, foram queimados a fogo, foram mortos nas arenas, nos coliseus da vida, foram serrados ao meio, foram crucificados, foram esquartejados ou mortos pela espada. De fato, até Constantino, foi o que se converteu ao cristianismo, nós temos aí um período da igreja passando por uma longa perseguição. Alguns dizem que o final será semelhante. A igreja também será provada ao extremo nessa época. E muitos abandonarão, muitos apostatarão, muitos negarão, como aconteceu no início também, mas outros morrerão confessando o nome do Senhor, ali firmes na fé. Então, eu penso que se isso de fato vier a acontecer e nós não estivermos preparados, é muito pior. Como não há nenhuma certeza clara, se você lê um livro pré-tribulacionista, você sai crendo no pré-tribulacionista. Se você lê um livro pós-tribulacionista, você vai ver tanto argumento, tanto versículo, que você fica inclinado. Então, de fato, acho que do ponto de vista de um preparo, a igreja ganha mais se ela estiver preparada para o evento de uma tribulação, mesmo que não seja a grande tribulação, mas de uma grande perseguição acontecendo no fim. E eu não sei se você concorda, mas hoje, mais do que nunca, a gente está vendo essa perseguição se levantar. Sim, era exatamente isso que eu ia falar, porque a gente está vendo. Eu não sei se... Eu sei que o senhor falou aí que os princípios das dores foi lá na época de... Jesus estava falando na época dos anos 70. Nesse contexto específico, ele se referiu ao que iria acontecer com a cidade de Jerusalém. Isso. Então, mas a gente também pode trazer, né? Porque é tanto mistério que há, né, na palavra do Senhor, que a gente pode trazer também, porque aumento de violência a gente está vivendo, perseguição dos cristãos a gente está vivendo, falta de amor, as pessoas estão sem amor, coração endurecido, a gente está vivendo, muitas catástrofes mundiais aí, coisas também que ao longo da história a gente percebe que também aconteceram, né? Você vê, acho que tem 2 anos que teve aquela enchente na Espanha, aí teve agora nos Estados Unidos também aqueles incêndios. Então,
as coisas acontecem. Mas a gente percebe que parece que está tendo umas contrações, né? A natureza tá mostrando, está contraindo e a humanidade está percebendo e está sentindo essas dores, né? Então, claro que a gente percebe que as coisas, como tudo na história é cíclico, a gente percebe que também está acontecendo nesse momento atual. Então, será que isso não seria já o iniciozinho da tribulação? Entendeu? Será que a gente pode pensar, meu Deus, será que a gente está iniciando esse período ou não? Sim, boa pergunta. É, é da natureza da igreja ser perseguida. Paulo disse que é impossível entrar no reino de Deus sem padecer perseguição. De fato, qualquer um que queira, em qualquer geração, ser fiel ao Senhor e guardar a sua palavra como um cristão autêntico, ele está vivendo uma vida em oposição ao mundo, ao Sim, sistema do mundo. sim, Ele está vivendo uma vida em guerra espiritual declarada contra os poderes das trevas que dominam esta era. Então, de fato, qualquer pessoa, em qualquer nível, né? Na sua casa, sim, quando você se levanta e assume um compromisso definitivo, radical, claro, com Cristo, com a sua palavra, no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, vivendo, convivendo com pessoas que estão ah, presas ao sistema do mundo, à sua facilitação, à sua liberalidade, o pecado, fazendo tudo aquilo como algo muito natural, e você se levanta para guardar a palavra de Deus em santidade, você vai enfrentar perseguição, você sim, vai enfrentar oposição. Então, muitas vezes se confunde a perseguição natural da igreja, ou o que restam das aflições do corpo de Cristo na sua igreja, que faz parte dessa glória que nós temos, não apenas reinarmos com Ele, mas também sofrermos com Ele. sim, Ah, sim. muitas pessoas confundem isso como se já fosse o fim dos tempos. Só que eu imagino que aqui nós estamos falando de um grau muito Muito elevado de elevado, né? perseguição. É uma perseguição sistemática. Ela já está começando a ser orquestrada. Por que eu digo isso? Porque em países onde há, na janela 1040, que são aqueles países onde a igreja sofre maior perseguição no mundo moderno, nós temos ali nações onde ser cristão significa morrer. Exato. Mesmo hoje, no século XXI, você tem igrejas sendo queimadas, cristãos sendo martirizados, continua acontecendo. Não parou de acontecer. Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, a igreja está sempre em algum lugar passando por esse grau de perseguição elevado. Mas a nível mundial, se você imaginar uma grande perseguição aqui, nós estamos falando de algo que realmente chegou ao fim. Estamos falando de leis, estamos falando de Sim. toda uma orquestração Geopolítica também, focada, política, né? geopolítica também, focada em destruir novamente a igreja, os cristãos, e aí estamos falando, né, não só de um país, uma nação localizada, fechando templos, como alguns da América Central aqui recentemente, né, fechando igrejas, perseguindo padres e pastores, botando para fora do país ou martirizando. Então, seja como for, se é um evento localizado, nós ainda não estamos vendo algo de alcance global, apocalíptico, como este tempo Entendi, descreve. entendi. Então, estas situações localizadas, tanto de acontecimentos da natureza, terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, eles acontecem ao longo da história todo o tempo. Mas quando a gente começa a falar de uma coisa concentrada, o livro do Apocalipse me intriga, porque um anjo só derrama uma taça da ira de Deus e um terço da população morre com uma praga. Nós tivemos recentemente o Covid, né? O Covid Isso. virou o mundo de cabeça para baixo, todo mundo, né? O mundo pelo avesso. E a gente vê que a letalidade do Covid era de menos de 1%. E Imagine, um né? vírus com menos de 1% de letalidade matou muita gente, né? Causou uma devastação grande e abalou, de certa forma, todos os países que foram afetados, viveram um momento caótico com aquela pandemia. Agora imagina Quando for. morrer um Um terço terço. do Brasil, de população de brasileiros, 33% de brasileiros, de repente, morressem de uma praga. O que viraria o país? Um caos. É. Um caos total.
Então nós estamos falando de uma época em que todas essas coisinhas que a gente está vendo aí acontecendo numa escala muito pequena ainda, elas vão ser potencializadas Sim. ao extremo. E aí virá o fim. Então não imagino que a gente está vivendo lá, mas a gente está começando a ver o desenho. É como um artista fazendo ali uma gravura e pintando, a gente vendo acontecer. Mas, Bispo, você acha que a igreja está preparada para isso? Esse é o ponto, quando eu falei sobre o pós-tribulacionismo. Acredito que um dos grandes benefícios de se crer no pós-tribulacionismo é nos prepararmos para isso. Acho que a igreja realmente não está... de fato, dando atenção. O que me preocupa com esse cristianismo pós-moderno é que me parece assim uma turma. Você mencionou os dias de Noé. Jesus fala sobre isso, né? Ele diz: como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, é exatamente esse o retrato dessa igreja hoje contemporânea, onde as pessoas muitas vezes estão vivendo focadas nos benefícios de uma prosperidade material, muito presas e apegadas aos confortos, aos luxos dessa nova era tecnológica, digitalizada, a própria ciência, a medicina, o wellness, né? Todo mundo muito preocupado com o corpo, seja para questões estéticas ou de saúde, que é importante, mas, de fato, se nós formos pensar, parece um antropocentrismo, onde Deus fica de lado e as nossas prioridades são outras. Sim. Então parece que a igreja se esqueceu dessa pregação da volta de Cristo, esta pregação do fim dos tempos, esta pregação focada em estarmos preparados para o que vai acontecer e, se de fato o pós-tribulacionismo estiver correto, estarmos prontos para enfrentar essa perseguição e essa tribulação. Exatamente isso, Bispo, porque eu percebo que o outro lado, porque, como o senhor mencionou, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Correto. Uma guerra espiritual. A gente percebe nitidamente que as trevas estão assim, parece que elas estão concatenadas, né? Sei lá, uma forma que está crescendo assim assustadoramente. E eu percebo os cristãos mornos, sabe? Mornos. Não estão realmente preparados para esse tempo. Se nós que estamos passando por o que nós passamos agora, o aumento de violência, a gente não sai à noite mais por causa da violência, né? Não, tantas coisas que a gente vai se limitando por conta da situação que está aí fora. Imagine nessa época, né? Imagine nessa época. E nós, quando levanta eu estava vendo até Rafael, né? Ele que fala muito abertamente sobre tudo isso, como ele está sendo perseguido nas redes sociais. Levanta vem a rede social, para poder calar. Sim. Levanta outro também, para poder calar. E uma população que se diz... Acho que o Brasil, salvo engano, me corrija, se é o segundo ou o primeiro, em termos de quantidade de cristãos que se dizem cristãos. Sim. Né? Sim. E isso não acontece, a gente não vê essa manifestação de não, vamos apoiar quem está passando por isso. Sim. Epa, vamos falar a verdade é essa, né? De fato, nós temos uma série de fatores que nos colocam numa zona de conforto perigosa. Como eu mencionei, há muita distração nesse mundo que estamos vivendo. Sim. E eu acho que a igreja fica, às vezes, um pouco perdida em meio a tantos brinquedos, tantas coisas que a gente tem hoje que fazem parte do nosso dia a dia, e a gente já não dá conta da própria espiritualidade, de como desenvolver e como praticar, como exercitar as disciplinas espirituais nesse tempo que a gente está vivendo. Mas a gente não pode generalizar. Certo. Eu creio que existe realmente uma igreja morna, existe em todo o tempo na história do cristianismo uma igreja que está passiva de receber as críticas do Senhor, as censuras, as repreensões do Mestre, porque ela está vacilando, porque ela não está agindo em conformidade com o espírito da profecia e com o que Deus deseja para o seu povo em termos de preparação, se não para esse tempo da tribulação, até para o próprio encontro da igreja com o Senhor, porque o Senhor vem buscar uma noiva santa, uma noiva adornada, que é a sua igreja. Então existe esse lado, mas existe um outro lado,
em todo tempo, e eu creio que agora também existe um avivamento, existe uma igreja pujante, existe uma igreja crescendo, se multiplicando, existe uma igreja viva, existe uma igreja dos sinais e das maravilhas, existe uma igreja do discipulado, existe uma igreja da guerra espiritual, uma igreja alerta, uma igreja na torre de vigia, uma igreja que está combatendo o bom combate, existe uma igreja evangelizadora, proclamadora da palavra, uma igreja missionária, existe uma igreja do serviço, uma igreja que serve, uma igreja da ação social, uma igreja que faz beneficência, que leva não só o pão espiritual, mas o pão material, uma igreja presente na sociedade em muitos aspectos, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, nos centros de recuperação, nos asilos, nas creches, em todos os lugares onde a gente percebe ali a igreja fazendo algo para aliviar a dor do ser humano, a dor física, a dor moral, a dor social, inclusive em linha com Mateus 25 também, né, com tudo aquilo que o Senhor ordenou que seja a igreja na sua geração, no seu tempo. Então, por um lado, existe realmente uma multidão de cristãos nominais, de cristãos que, numa hora de vamos ver, na prova assim mais intensa, mais aguerrida, talvez, ali, né? talvez alguns desses nominais eu acredito que ficariam para trás, né? Se apertar um pouco, porque assim tá bom ser gospel, né? Tá meio que assim, hoje em dia, tá né? fácil, Tá fácil, todo mundo querendo ser. Tá em alta, exatamente. Isso, todo então, mundo. A questão também dos louvores, né? Mas quando você bota uma arma na cabeça, diz assim, você nega Jesus ou você morre, você e sua família, estamos falando aí de uma situação extrema. Que alguns irmãos, como eu disse, vivem isso, infelizmente, ainda nesse mundo, em alguns lugares deste planeta, cristãos passam por isso. Mas se isso acontecer numa escala cada vez maior de violência contra a igreja do Senhor, muitos vão ficar para trás, obviamente. Então, o que isso fala para mim no meu coração? Que nós ainda temos, pela graça de Deus, um tempo de liberdade. Sim. Nós ainda vivemos em um país onde temos liberdade para pregar o evangelho, né? A gente tem igrejas com portas abertas. Eu agradeço a Deus todos os dias. A gente pode ler a Bíblia, a gente pode falar de Jesus para as pessoas. Então, nós somos muito responsáveis por esta graça que Deus tem nos dado. Então, eu não sou contra a prosperidade. Eu creio que se você está num país onde você tem condição de, pelo empreendedorismo ou pela gestão dos recursos que você tem recebido legitimamente, prosperar, isso é de Deus. Sim. O problema é o que você faz com isso. Aquela história de quanto mais poder, mais responsabilidade, lá do Homem-Aranha, do Spider-Man. Porque assim, a gente recebe muito. A gente é muito abençoado. Sim. A gente tem muitas ferramentas. É verdade. A gente tem muita oportunidade para fazer mais para o Senhor. Mas essa zona de conforto, às vezes, tem levado a igreja a uma paralisia espiritual. Então, você tocou num ponto que é certo. Assim, talvez essa advertência, essa fala do podcast, seja para acordar você que está aí, talvez, assim, como um curioso. Diz assim, deixa eu ver o que está falando aí sobre o final dos tempos. Mas, independente do dia ou da hora, é o agora. É como você está vivendo diante do Senhor. Sim. Eu sempre falo para os irmãos assim, a gente fica esperando Jesus voltar, mas uma coisa a gente sabe, todo mundo vai passar dessa vida. Sim. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Sim. Então, ou a gente vai ver Cristo voltando e esses dias acontecendo, ou vai chegar a hora da gente partir. E sempre a pergunta que todo ser humano tem que se fazer é, eu estou preparado? Eu estou preparado para a volta de Cristo? Eu estou preparado para partir e encontrar com o Senhor, se este for o chamado dele para a minha vida? Se eu tiver que ficar aqui para ver o arrebatamento acontecer, para encontrar com o Senhor nos ares, eu estou pronto? Se o Senhor me chamar hoje para a glória, eu estou preparado? Então, essa tem que ser a pergunta de todo dia. É verdade. E, infelizmente, as pessoas estão, como Jesus falou, nos dias de igual nos dias de Noé. Elas estão brincando, elas estão casando, elas estão sorrindo, elas estão fazendo festa, elas estão usufruindo de todas as benesses desse tempo que a gente está vivendo, né? Os aeroportos estão lotados, os mercados estão lotados, todo mundo está sempre comprando muita coisa e se esquecendo de que esse momento chega de uma forma ou de outra. Sim. E Jesus é tão perfeito, né, que ele até falou para nós, até desse tempo, e também trouxe algumas parábolas, né? No 25 ele trouxe algumas parábolas, e o que é que a gente pode aprender, principalmente em relação à parábola das figueiras, né? E também das noivas.
Sim. Fala aí pra gente um pouquinho. Veja só, no final do capítulo 24, ele já introduz essa questão das parábolas, né? Ele toca no versículo 42, dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Dentro do que eu estava falando, o importante aqui para Jesus não é exatamente saber o dia ou a hora, não é ter uma clareza sobre os sinais e sobre este tempo, Perfeito. de tal maneira que eu diga, não, agora eu já tenho certinho a data aqui, Jesus vai voltar Vou ficar direitinho. em 22 Vou de me março consertar. de 2026, já está certo aqui, de acordo com os meus cálculos, está tudo certinho. Ele diz não, ele diz, fiquem preparados. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Então, Jesus começa a falar desse contexto de estar preparado para o final dos tempos, como algo mais importante do que conhecer os tempos e as estações. Sim. Mas essa pergunta os discípulos fizeram pouco antes dele ser exaltado, e quando ele estava para ser elevado aos ares, eles disseram: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Em Atos, no capítulo 1. E Jesus disse: não compete a vocês saberem os tempos ou as estações que o Pai reservou ao seu próprio poder. Mas vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, ele estabelece a missão. O mais importante nesse momento é o servo do Senhor estar cumprindo a missão, está cumprindo o seu chamado. Ele não sabe o dia ou a hora que o Senhor vem, ele não sabe quando vai acontecer essa prestação de contas, então ele está sempre em dias. Sim. O servo mau e negligente, ele está despreparado. Ele vai deixando para lá, ele vai empurrando com a barriga, ele vai, não é hoje, está demorando, não é amanhã, então eu tenho tempo ainda. Não vai voltar agora não. Não é agora não. Então, o que ele diz? O Senhor daquele servo virá em um dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui ele já começa a falar no sentido mais do juízo, porque esse dia do Senhor é um dia de juízo. Muitos estão pensando que é somente a volta de Cristo, glória a Deus, vou para o céu, aleluia. Mas ele é um dia de juízo, um dia de escrutínio, um dia que o Senhor vai passar a limpo. O Senhor vai passar régua, ele vai fazer separação entre bodes e ovelhas, ele vai fazer separação entre joio e trigo, ele vai fazer separação entre aqueles que ele conhece e os que ele não conhece, os que praticam a iniquidade, os que viveram no caminho. Então, esse é um dia que todo engano, toda a falsidade, toda a hipocrisia, especialmente daqueles que estiveram dentro da igreja, eu acredito que um rigor maior ainda para os sacerdotes, para os pastores, padres, sei lá qual seja. Quanto maior o título, mais rigor, né? Porque hoje os títulos proliferam, então já temos aí apóstolos, paipóstolos, já temos secretário da Santíssima Trindade, vice-deus, então os caras vão brigando para ser cada um maior. Então, eu acredito que sobre esses o rigor será muito maior, como diz Tiago na sua carta. Então Jesus está falando aqui que esse é um tempo em que nós precisamos estar preparados. Como eu disse, de um jeito ou de outro. Ou Jesus voltando e o fim chegando, ou eu partindo. Eu vou fechar meus olhos, quando eu abrir, eu estou diante desse tribunal. Se eu estou em Cristo, lavado no sangue, não há condenação para mim. Pela graça de Deus, não por mérito meu. Mas se eu não estou, então tudo foi uma farsa. E aí que começam as parábolas. Jesus conta 3 parábolas em Mateus 25, na verdade, são 2 parábolas e ele faz uma analogia interessante no final. A primeira é a parábola das 10 virgens. Ele fala: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas, saíram para encontrar o noivo. Então, Jesus é um mestre. Eu gosto do poeta Khalil Gibran. Ele é um poeta árabe, escreve poesias muito lindas. Ele fala sobre Jesus como o maior de todos os mestres em contar histórias. Ninguém como Jesus contou histórias com verdades espirituais profundas e, ao mesmo tempo, histórias usando coisas do cotidiano, coisas simples, e com tanta inteligência espiritual e, ao mesmo tempo, sagacidade para criar um roteiro, um enredo, que as pessoas ficavam ali ouvindo, tentando entender. Elas já sabiam onde ele ia chegar e a conclusão era muito óbvia. Ele está ensinando algo muito prático, muito simples, apesar de profundo. Hoje a neurociência fala isso, né? Quer dizer, Jesus lá
Sim, A neurociência fala sobre isso, a psicanálise fala sobre isso, que é uma forma de você conversar com o paciente, sim. contando De contextos qualquer idade, né? de qualquer idade. Jesus, De qualquer contexto social ou é cultural. isso. Então Jesus pega aqui uma história, porque eles estão acostumados, né? Um casamento vai acontecer, as damas de honra, vamos Uhum. tentar contextualizar isso, Sim, quando sim. fala assim, as 10 virgens, a gente fica sem Uhum. entender muito bem o que é isso. Bom, de fato um casamento está acontecendo e aquelas moças eram damas de honra, elas tinham que estar preparadas. E 5 delas se prepararam. Uhum. Elas foram precavidas, elas estavam com azeite extra, e o noivo se demorou, Uhum. o azeite das que não estavam preparadas acabou, elas ficaram sem luz, foram ter que comprar mais azeite, o noivo chegou. É. As que estavam preparadas entraram na festa, a porta fechou. As 5 que foram comprar chegaram atrasadas, bateram na porta, o noivo disse Já lá, foi. não, já acabou, passou a hora, vocês perderam. Então, a história é muito simples, né? Mas ela mostra exatamente, Jesus conclui, mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Uhum. Essa primeira história é fechando aquilo que ele estava falando sobre estar preparado. Uhum. Né? Não deixe de acordar todo dia e de dizer, eu preciso estar preparado hoje. Uhum. Então, não perca esse estado de alerta, não perca esta sobriedade, que é tão clara nas palavras dos apóstolos. Nós somos do dia, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Então, acorda já com este espírito aqui. Este é o dia que o Senhor fez, eu preciso viver na presença dele, eu preciso viver para a glória dele, eu preciso estar pronto. E não é com peso, né? É com alegria. Não, Né? Não é com não. peso. Tanto que a ideia aqui é uma festa. Né? É uma Exatamente. festa, é um casamento. Porque eu percebo, bispo, que muitas pessoas falam assim, mas é um peso muito grande, é um fardo. Não, não é isso que está descrito. Você tocou num ponto importantíssimo, porque a igreja ela perdeu a compreensão do que significa a verdadeira santidade. Né? Ela entrou num emaranhado de regras. Sim. E em alguns casos, realmente, ela ficou muito pesada. Né? Às vezes, ser cristão é mais difícil do que ser um judeu do Antigo Testamento. É tanto não pode, é tanta coisa que fica ali. E acaba afastando as pessoas, né? Tem muita igreja que a pessoa entra e a ideia que ela tem é de que ela entrou numa prisão. Uhum. Né? Então, assim, agora ela não pode fazer mais nada. Tudo é proibido, tudo é pecado. Então, isso é o legalismo. Sim. O legalismo religioso gera esse estado de ânimo que você falou. Né? É uma espécie de esquizofrenia espiritual, porque a pessoa começa a exteriorizar a santidade a tal ponto que ela se esquece de que o mais importante é o interior. E ela passa a viver uma farsa, porque isso é uma ilusão, de que essa exterioridade é suficiente para agradar a Deus. E, de fato, Deus está muito mais preocupado com o coração e com a interioridade do que com a exterioridade. E eu creio que é o caminho inverso que produz a verdadeira santidade. Porque se ela acontecer aqui dentro, Jesus disse que as coisas ruins procedem do coração. Então, se o coração estiver limpo, estiver puro, a exterioridade vai ser trabalhada. Eu tenho visto isso acontecer na vida de muita gente que, de fato, se converte, nasce de novo. Às vezes você não precisa nem falar muita coisa. É só ensinar para ela o caminho desse relacionamento com o Espírito Santo. E ela própria já vai dizendo, sabe, eu não tenho mais prazer nisso, eu não tenho mais alegria naquilo, eu não sinto mais vontade daquilo. É algo que Deus está gerando nela. É sobrenatural, de fato. Né? É natural que seja com o cristão, mas de fato é sobrenatural, porque isso vem de Deus na vida da pessoa. A religião é que é algo natural e impositivo. Ela quer colocar você dentro de uma gaiola de ouro e dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Então, se você ficar dentro desse código de regras, você está salvo, você está feliz e está agradando a Deus. E isso, como eu disse, às vezes é uma grande farsa. Jesus desbancou isso com os fariseus, porque eles eram mestres nessa exterioridade, nessa aparência. Né? Eles seriam, talvez, os maiores influencers do Instagram de hoje, assim, talvez com aquela coisa, com aquele apelo muito forte para uma coisa que é exterior e que hoje não se percebe muitas vezes nesse mundo virtual. Eu conheço várias pessoas que hoje vivem dentro dessa realidade desse mundo digitalizado e elas reclamam disso, né? De que elas têm um alto grau de exposição da sua vida na internet, mas de fato as pessoas não as conhecem.
Sim. Porque existem coisas da nossa Que individualidade, não da vai para a nossa internet pessoalidade, mesmo. da nossa privacidade, que só Deus tem acesso. Exatamente. Então, de fato, por mais que a gente ache que está ali em contato com a personalidade, que a gente acompanha todo dia as postagens e vai vendo a vida da pessoa e admira e é um fã, é um seguidor, mas Mas lá no a gente íntimo, não conhece no ninguém, íntimo, né? Só Deus. Então, é. Jesus está falando sobre isso, sobre estar preparado. E aqui está falando sobre óleo, sobre azeite. É muito legal, porque isso aqui dá Uma muita pregação simbologia, né? sobre o Espírito Santo, sobre Uhum, estar cheio do Espírito, sobre não uhum, faltar óleo na sua vida, né? uhum. Que é a presença de Deus. Depois ele vem para a parábola dos talentos, ele já muda o foco aqui sobre de Sim. que maneira você está colocando a serviço do reino o que Deus te deu. Uhum. A gente pensa assim que tudo é nosso, né? Essa mentalidade humanista leva sempre o ser humano a acreditar que tudo que ele tem é dele mesmo, é dele próprio. Mas o reino de Deus nos ensina o contrário. Somos mordomos. Somos apenas administradores de algo que não é nosso propriamente. Porque não escolhemos nascer, onde nascer, como nascer. Viemos a este mundo. Então, a vida é um dono. Não sabemos quando nos vamos deixar. Então, ninguém é dono nem da própria vida. As pessoas Sim, vivem também nessa ilusão. A vida é sim. minha, eu faço o que eu Que eu quero. quero. Não é sua. É. Ela lhe foi dada e lhe será tirada. É. Alguns pensam até que podem tomar esse controle nas mãos, mas de fato, em última instância, o que eu quero dizer é que Jesus apontou aqui para uma prestação de contas. Na primeira parábola, ele fala sobre estar alerta, sobre estar atento, sobre vigiar e estar preparado. Na segunda, ele já fala sobre prestação de contas. Então, o que que você está fazendo com o que lhe foi dado? E ele conta essa história esses caras que receberam aí uma certa quantia em dinheiro de um homem muito rico que viajou e deixou, confiou na mão deles uma quantidade, alguns valores para que eles multiplicassem, para que eles trabalhassem, multiplicassem. Então, um deles prosperou muito, devolveu ao Senhor o talento multiplicado. O outro também fez a mesma coisa no grau proporcional ao que ele havia recebido, mas teve um que enterrou o que havia recebido, com a desculpa de que a culpa era do Senhor, né? Ele disse assim: eu sei que o Senhor o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Te Senhor. devolvo. Do jeito que está. O Senhor disse: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Quer dizer, assim, é assim que você está me avaliando. No fundo, o que Jesus está dizendo é que geralmente quem menos produz sempre tem uma desculpa de que ele não é responsável por esta omissão, por esta má administração. Ele sempre culpa os outros e geralmente culpa, em última Sim, instância, a Deus. sim, É o que acontece com essa transferência de sim. responsabilidade tão comum na nossa sociedade hoje em dia, né? Eu não sou culpado de ter nascido assim, foi Deus É, que me fez assim, e por aí sim, vai. sim, Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nada disso no último dia vai valer como desculpa, sim. né? De fato, você recebeu e seja nem ao menos um talento, você tem a obrigação de Eu multiplicar. percebo, bispo, que nessa parábola, né, eu falo muito isso lá em casa também. Deus nos deu dons. A gente pode, né, os talentos, Sim, a gente pode atribuir aos nossos dons, seja ele qual for, sim, né? E Deus nos deu para a gente o quê? Usá-los. Usá-los, e cada vez que a gente vai usando, eu percebo que Deus também vai aprimorando, né? Aí tem a questão realmente do Espírito Santo estar, né, também nos ajudando ali. E quem não usar para a honra e glória do Senhor, porque como o senhor falou, nada é nosso, sim, tudo é dele e é para ele, né? perfeito. Então, né? Então eu creio que essa parábola dos talentos também Jesus falou sobre isso. Olha, os dons que o Pai está lhe dando é para serem usados para a honra e glória dele. Perfeito. Você tocou no ponto que traz a finalidade última daquilo que você recebe como dom de Deus. Porque há muitas pessoas talentosas, há muitas pessoas que de fato pegam aquilo que Deus lhes deu como talento, como graça, e multiplicam.
mas Sim. multiplicam muitas vezes com o objetivo de se beneficiarem apenas, né? Uhum. Focado apenas no seu próprio Uhum. plano pessoal, no seu objetivo, no seu Uhum. interesse. É. Viver para a glória de Deus é uma outra questão. Implica, em última instância, em eu crucificar os meus dons. Uhum. Os meus dons e talentos só serão realmente, de fato, usados para a glória de Deus se eu morrer para mim mesmo. O que significa isso? Que tudo que Deus me deu como graça, eu agora entendo que não apenas eu devo, como responsabilidade primária, cuidar, zelar e multiplicar e usar de forma abençoadora, Uhum. mas também e finalmente para que ele seja glorificado, para que ele Sim. seja exaltado, com esse entendimento de que eu devo prestar contas a ele no final, Sim, exatamente. né? Então, essa Vai parábola, chegar esse dia, essa né? parábola é muito rica porque É ela rica. aponta para um outro aspecto desse Uhum. final dos tempos, em que esse juízo ele trará proporcionalidade. Eu gosto de ver essa justiça de Deus, Uhum. porque de fato a gente pensa assim, poxa, será justo que um apóstolo Paulo, o cara lá se acabou pregando o evangelho, viveu uma vida de abnegação, ele se doou, se dedicou até o martírio. Ele vai ser salvo do mesmo jeito que o ladrão na cruz que chegou lá na última hora, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor disse, você está salvo. Hoje mesmo você vai estar No comigo no paraíso. paraíso. Quer dizer, não há um. Aí a Bíblia fala sobre esse galardão, ou esta Uhum. recompensa, que está muito presente na palavra de Jesus e dos apóstolos, em que há uma diferenciação clara daquilo que cada um produziu, Sim, né, sim. durante a sua vida com aquilo que Deus deu. Eu me lembro de uma história de que o cidadão morreu e quando ele chegou no céu, São Pedro o recebeu e o encaminhou pelos portais da glória e disse: Eu vou lhe levar até a sua nova morada. E enquanto eles iam caminhando, ele foi vendo as mansões celestiais Uhum. e, o apóstolo Pedro, que estava ali fazendo aquele city tour com ele na Nova Jerusalém, né, foi mostrando: olha, aqui a casa é a mansão do apóstolo Paulo, a mansão de frente para o mar de vidro, para o trono. Aí ele, poxa, que Aquelas linda e ruas tal. lindas, né? Ruas Ruas de de ouro. E ouro. ele foi andando pelas ruas da Nova Jerusalém, vendo as mansões, vendo as casas dos mártires, dos irmãos que serviram ao longo da história. E foi se afastando, se afastando, se afastando, e chegando lá na periferia da cidade, já assim, quase no subúrbio, né? Ele foi achando estranho assim, foi ficando umas casinhas mais simples, aquela coisa bem pequena. Chegou lá, tinha um barraquinho, né? E aí disse: pronto, chegamos aqui onde você vai morar. Aí o camarada ficou indignado. Disse assim: como assim? Peraí, a gente passou por tanta casa bonita, tanto lugar bonito, você vem me jogar nesse barraco aqui no final da cidade. Como assim? Disse: olha, todo o material que você mandou tá aí. Tudo que você enviou tá aí, né? Então, assim, Jesus falou sobre juntar tesouros É nos isso aí. céus, né? É Mas às isso vezes as aí. pessoas estão preocupadas só aqui É, e elas não estão pensando nesse. Né? é Claro que é uma verdade. história, É claro, é é. uma, é uma, uma, uma ilustração para mostrar que, de fato, Jesus fala sobre essa recompensa. E Paulo, ele me diz algo interessante aqui na carta aos Coríntios, falando sobre a ressurreição. E é uma pergunta que as pessoas fazem para Paulo e ele está respondendo através dessa carta, 1 aos Coríntios 15. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então,
Olha só que incrível. Primeiro, Paulo está dizendo assim, a semente é um negócio misterioso. Você pega um caroço de manga, bota lá debaixo da terra, ele morre. E ali dentro tem um potencial de vida. E começa a brotar. Daquela casca que morreu e abriu debaixo da terra, brota. Daqui a pouco nasce uma mangueira. Aí ele está já usando isso aqui para dizer o seguinte, cara, não importa como você morreu. Porque as pessoas hoje, às vezes me perguntam, tem problema ser cremado? Geralmente cristãos são sepultados acreditando que vai ressuscitar o corpo. E quem morreu cremado? Quem morreu queimado no incêndio? Quem morreu numa explosão, despedaçou todo, na queda de um avião. Então, como é que ficam essas pessoas? Paulo diz, não importa. Isso aqui é a casca. Né? Esse corpo é perecível. Dele vai sair um outro. Isso é mistério de Deus. É o novo, é o corpo glorificado. É o corpo ressuscitado e glorificado. Agora, cada um deles, ele menciona aqui a glória dos corpos celestiais. Você olha no céu, você vê estrelas com diferentes brilhos. E eu imagino que isso aqui tem a ver exatamente com o galardão de cada um. Nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Sim. Serão salvos, serão ressuscitados, mas alguns serviram de uma forma tão fiel, tão zelosa, multiplicaram tanto, que o Senhor vai colocá-los sobre uma posição mais elevada. E isso eu acredito que em termos de proximidade com as glórias e perfeições de Cristo, que serão reveladas na eternidade. Então, isso é o que nos aguarda, que Paulo diz que olho nenhum viu, né? Jamais subiu ao coração do homem, essas coisas tremendas que nós veremos na glória celestial. Amém. Ô, glória. Ô, Bispo, você tocou num assunto aí que eu nem tinha colocado aqui, mas que é uma pergunta que muita gente faz, mesmo, inclusive essa semana. Minha irmã até me fez essa pergunta. Quando a pessoa morreu, né, aqui, aquela que aceitou Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, para onde é que ela vai? E aquela que não aceitou? Já existe o inferno, já existe, entendeu? Para onde é que a alma vai para onde? O corpo vai para onde? Acho que a gente vai ter que marcar um podcast para tratar desse assunto, né? O outro lado da vida. Porque realmente é um mistério. É um tema complexo. Ele envolve toda a questão relacionada ao que acontece com uma pessoa quando ela morre. Né? Então, não sei se hoje a gente teria como entrar em tudo isso, mas de fato, assim, precisamos entender que há uma dimensão temporal, que é essa que nós estamos vivendo. Nesta dimensão, nós estamos sujeitos a categorias como tempo e espaço. Nós estamos limitados por esta realidade espaço-temporal. A eternidade é uma outra dimensão. Então, nós estamos falando de sair de uma dimensão para entrar em outra. O legal do que está acontecendo nesse momento sobre física quântica e todas as discussões sobre a possibilidade do multiverso ou de dimensões paralelas é justamente brincar com essa possibilidade de você transcender isso que nos limita como seres humanos finitos, que é a dimensão espaço-tempo. Deus não está limitado por ela. Certo. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é o princípio e o fim, para ele passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então, quando você parte para uma dimensão como essa, você não está falando necessariamente do que está acontecendo do lado de cá. Então, por isso nas cartas, muitas vezes, Paulo se refere ao fato de nós já estarmos assentados em Cristo nas regiões celestiais, reinando com ele. Há uma dimensão, há uma tensão entre essas duas dimensões, entre o já e o ainda não. Sim. Entre o que já estamos vivendo aqui e o que ainda vai acontecer. Dentro dessa limitação, nós olhamos para uma pessoa que morreu agora e que foi sepultada agora dentro da história. Quem está do outro lado já está vendo ressuscitado e muitas coisas consumadas no tempo e na história que para nós vão acontecer ainda. Mas que tanto já aconteceram que já estão registradas. Né? Se houvesse possibilidade de alterá-las, o Apocalipse não seria um livro fechado. E ele é fechado. O final dele traz uma advertência severa sobre tentar alterar qualquer que seja o conteúdo, porque estas coisas foram seladas. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Então, é um livro fechado e que mostra o que vai acontecer no fim. Então,
há um claro ensino aqui sobre uma realidade onde o que chamamos de futuro já está consumado, já aconteceu. E isso traz segurança e certeza para nós, porque Nossa, estamos falando de perfeito. coisas que vão acontecer. Então, o que é entrar nessa dimensão, eu seria infantil se eu lhe dissesse que tenho certeza do que Sim, claro. significa isso. Claro. Pessoas que têm passado por experiências de quase morte e relatam o que acontece. Eu gosto muito de ler esses testemunhos porque é bem interessante. Ou experiências que poderíamos chamar de transcendentais, sejam elas provocadas por substâncias psicotrópicas ou quaisquer substâncias que alterem o estado de consciência de uma pessoa, ou por experiências espirituais de êxtase. Então, acho que são essas três experiências que têm levado os seres humanos a uma percepção do que chamamos de metafísica, ou do mundo espiritual. Então, o que é que acontece ao longo da história? Você tem os xamãs, você tem os curandeiros, você tem pessoas desde as épocas mais primitivas, através do uso de substâncias psicoativas, passando por experiências de transcendência da sua percepção natural, comum. Então, elas entram em um estado, vamos chamar psicodélico, e elas têm acesso a uma outra dimensão, a uma outra realidade. Uau. Então a gente sabe que isso aí, vamos dizer assim, é algo induzido por uso de uma Sim, droga específica. sim. Né? Seja mescalina, ayahuasca, quaisquer que sejam as drogas que promovam essa alteração da percepção e do estado de consciência, a pessoa entra em contato com uma realidade que traz um impacto muito grande para a sua vida, porque ela percebe que aquilo que a gente chama de realidade não é a única realidade. Sim. É só a percepção do que a Sim. gente acha que é a realidade. Ok, essa é uma forma. Não estou induzindo ninguém a fazer isso, tá? Estou só Claro. dizendo que existe na história essa coisa. Por outro lado, existem pessoas que chegam a esse mesmo estado alterado de consciência, como eu disse, por traumas. Às vezes são situações abruptas na sua vida que podem provocar isso, como uma experiência dessa de quase morte. A pessoa passa por uma situação em que ela sai do corpo, vê coisas, vive um momento ali, e quando ela volta, alguém, você ficou morto 5 minutos, 10 minutos, Sim. e ali ela conta o que aconteceu, ela transcendeu de alguma maneira o que a gente chama de realidade, mais uma vez. E também os místicos e todos aqueles em diversas religiões que têm buscado, através de disciplinas espirituais, transcender essa realidade e que tem experiências que são narradas, são descritas, estão aí, é farto o testemunho em todas as culturas e religiões de pessoas que alcançaram este alto grau de iluminação, de revelação, de contato com a realidade espiritual. O problema disso tudo é que muitas vezes estas portas de percepção extrasensorial que se abrem desta maneira podem levar o indivíduo a experiências com o mundo espiritual que não são aconselháveis por Deus na sua palavra, porque você entra em contato às vezes com espíritos desta dimensão que podem lhe enganar. Sim. Então, não quero entrar no assunto do espiritualismo aqui, Não, mas muita coisa que é dita, que é afirmada como ensinamento dos espíritos ou de quaisquer entidades deste mundo que estão acessíveis através desses portais, sejam quais forem os métodos que forem usados para que haja esse contato, Deus abomina na sua palavra. Certo. Porque você estará de muitas maneiras aberto e vulnerável a todo tipo de influência que não vem da verdade. Sim. Então, existe um caminho que a palavra de Deus orienta, ensina, que é o Espírito Santo, o maior promotor de que você tenha estas experiências de transcendência de forma legítima e abençoada nesta vida e que vá se preparando para este contato, para esta realidade com este mundo que é real. Tão real quanto o ar que respiramos, quanto nós dois aqui conversando, como quem está assistindo. Existe também esta outra realidade sobre a qual a Bíblia fala e que quando uma pessoa morre, ela interrompe a sua vida neste corpo físico, ela não está mais limitada
ou sujeita a toda essa realidade da vida física. Ela é desconectada, por assim dizer. Então ela entra nessa outra dimensão. Para esta pessoa que você mencionou, que creu em Jesus e que teve esta experiência de novo nascimento e foi selada com o Espírito Santo para a salvação, existe um caminho que é apresentado na Bíblia como com muitas palavras que também teriam que dedicar um tempo para a gente conversar sobre a diferença entre paraíso, né? O que é chamado de paraíso, o que é Hades, que muitas pessoas perguntam se o inferno, se o inferno existe, se a pessoa que vai para o inferno, se já tem demônio lá no inferno, quais são os espíritos que estão acorrentados, quais os que estão soltos, quem morre e o que acontece com o cristão, por que diz os que dormiram, tem gente dormindo, existe o sono da alma, existe gente que já está ressuscitada, já está na glória, a pessoa vai direto para o céu, encontra com Cristo, já está lá no céu, ele fica esperando a ressurreição. Então tudo isso eu acho que tem a ver muito mais com a confusão dessa dimensão espaço-tempo. Para nós que estamos aqui, o morto em Cristo, ele de fato está dormindo. Ele está descansando, porque a ressurreição ainda não aconteceu. Então, todos os que morreram em Cristo estão de fato dormindo. Seria como que aguardando esse momento. Como a morte foi vencida e para o cristão ela não existe mais, passou-se a utilizar essa expressão, os apóstolos, de que dormiram, ou seja, estão descansando, estão aguardando o momento da parousia, o momento da manifestação do Senhor e do arrebatamento, e os mortos ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos seremos transformados. Então, nesse momento, se cumprirá na história humana o que na eternidade já aconteceu. Então, por isso eu creio que quem morre parte para a glória e está com Cristo. Porque para ela não há mais essa limitação histórica. Para nós ela está ali descansando, ela está aguardando. Para ela já está vivendo, ela já está desfrutando. Mais um podcast. Tem que ser. Mais um podcast. Tem que ser, porque aí entra a questão da santificação, da glorificação, com estágios da salvação. Isso é uma questão que realmente traz muitas dúvidas, né? Sim. Para as pessoas. E é bom que a gente fale, é bom que a gente esclareça. Vou marcar, viu, Bispo? Vamos, sim. Paulo disse claramente, né? Para mim é melhor partir, porque é estar com Cristo. Estar né? com Cristo. É muito mais lucrativo, é muito mais precioso, mas ao mesmo tempo viver e estar aqui significa que ainda existe algo da minha missão a cumprir. Sim. E essas parábolas estão falando sobre isso. E no final das contas, lá quando Jesus termina em Mateus 25 os seus discursos sobre essas questões do final dos tempos, sobre a pergunta dos discípulos a respeito do que vai acontecer no fim de tudo, ele faz aquela declaração muito legal sobre de que maneira nós servimos o nosso próximo. Sim. Né? De que maneira nós praticamos a caridade. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras são, sim, um sinal, uma evidência clara da nossa salvação, da presença de Deus na nossa vida, porque elas são o fruto do Espírito Santo na vida e no caráter de um verdadeiro cristão. Então, o Senhor fala sobre, né, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, se assentará no seu trono. Vamos falar sobre isso. Todas as nações serão reunidas. E aí ele começa a dizer que alguns virão para estar na herança do reino, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E aí ele começa a colocar essas coisas. Então justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Quando te vimos com sede, tivemos de beber? E ele vai dizer: em verdade lhes digo, tudo que vocês fizeram a algum destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então Jesus, no primeiro momento da parábola das virgens, das damas de honra, ele fala sobre estar alerta, estar preparado. Na dos talentos, ele fala sobre como aplicar o que você recebeu para a glória de Deus e multiplicar, né, usar aquilo que você recebeu. E no final ele conclui com esta ação prática da igreja para com o próximo. Né? Tudo aquilo que a igreja, enquanto ela está cumprindo a missão, está fazendo em favor do próximo. Porque ali ela está fazendo para Cristo, ali ela está vivendo o Evangelho na prática. Amém. E no final dos tempos é isso que vai contar. O Senhor e vai o julgar. arrebatamento?
Como se dará isso? O arrebatamento Para a gente é coisa, finalizar. é coisa assim que eu fico, por mais que a gente queira fugir destas referências, acho que quando Dante descreveu o inferno com aquelas 7 camadas e tudo que acontece em termos de açoites e de punições para, para com os que para lá vão, e na sua alegoria, ele reservou um lugar muito especial para os sacerdotes lá na última camada, né? Por conta de hipocrisia e abuso ah, no exercício de um falso cristianismo, a gente acaba ficando com essa referência na cabeça. Quando fala diabo, você já imagina aquele ser vermelho de É, chifre, né, com um garfão, com rabo. E eu penso que a mesma coisa quando a gente fala de arrebatamento, a gente já pensa logo num filme, né, um filme será de visível? Spielberg, né, Será no que o secreto? pessoal subindo, aquelas cenas assim, porque tem muita coisa que é colocada na palavra. Uhum. Alguns textos eu até li aqui, né? Paulo falando na carta aos Tessalonicenses. Há muita referência sobre esse momento, que é um momento em que a igreja será reunida com o Cordeiro. Hum. O povo de Deus será colocado nessa dimensão de glória. E para que isso aconteça, uma transformação é necessária. Uhum. Foi o que Paulo disse sobre o nosso corpo. Hum. Antes da igreja ser arrebatada, ela precisa ser ressuscitada. Uhum. Então, alguns que já estiverem mortos nesse momento, vão passar por essa experiência da ressurreição. Uhum. E Paulo fala sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito serem conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, demonstrando que esta salvação de Deus é para o espírito, é para a alma e é para o corpo. Acho glorioso este evangelho, porque Deus não quis só salvar o espírito, né? Muitos condenam a matéria como o mar, nesse platonismo aí que deu origem ao gnosticismo e esses conceitos que abominam aquilo que é material. Então, para eles, seria inadmissível a salvação, a redenção do corpo. O corpo não tem importância. Se é algo que Deus tem que salvar, é o espírito e pronto. Mas para o evangelho, não. Seu espírito é importante, sua alma, sua personalidade, sua individualidade e o seu corpo. Só que esse corpo corrompido pelo pecado, esse corpo que experimentou a morte, ele precisa passar por uma experiência de glorificação, ele precisa passar por uma experiência de transformação redentora. E isso vai acontecer na ressurreição. De que maneira também é mistério, mas Paulo ali sinalizou algumas coisas, como a semente e tal. Seu corpo, de fato, vai ser ressuscitado e glorificado. E quem estiver vivo, na sequência, Paulo diz, também tem que passar por isso. Todos temos que passar. Então, de maneira alguma, nós encontraremos com o Senhor sem que essa transformação Desse corpo, né? aconteça. Sim. Porque é necessário, disse Paulo, que isso que é mortal se revista de imortalidade. Que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Eu não tenho como estar na presença de um Deus Santo, eu não tenho como estar nesta dimensão sobrenatural, espiritual, de glória, com isso que eu tenho aqui. Sim. Vou passar por essa experiência. Até Jesus, quando ele. Sim. Quando ele ressuscitou, que ele Isso. foi encontrar com. Isso. Ele já estava com o corpo, né? Nesse processo de Nesse transformação. processo, Ele não é disse, isso? né? Ainda não cheguei Não, lá. não chegou. Mas ele já estava, até que eles falam, ele já estava assim com um brilho diferente, né? Tem uma. O que acontece é exatamente isso. Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Tudo que aconteceu com ele, como primeiro, Sim. vai acontecer conosco. Ele se torna, nesse modelo de redenção, o próprio arquétipo de tudo o que ele deseja para a sua igreja, para o seu povo. Então, assim como ele morreu e ressuscitou e foi exaltado, e o seu corpo passou por este processo em que ele foi glorificado, ele disse, eu preciso receber de volta a glória que eu tinha com meu pai antes de descer, ele volta para esse estágio divino, perfeito, em que ele está assentado agora no trono de Deus, à direita do Pai,
isso é o que nós vamos experimentar. Ficou claro, acho que da nossa conversa, que existem graus diferentes, Sim, existem galardões diferentes, sim. existem recompensas diferentes. Como eu acredito que existem também punições diferentes. O Senhor deixa Sim. claro quando ele diz haverá maior rigor, ou mais açoites. Então, há, obviamente, na economia dessa justiça divina, uma proporcionalidade tanto para o juízo, para a punição, para a condenação, evidentemente, a partir do que o Deus estabelece sobre o que foi mal e errado e que ele vai punir severamente, como existe de benefício, de recompensa, de glória justa para aqueles que mais serviram, embora todos estejam salvos, né? A, a- uma coisa muito forte que Paulo fala aos Tessalonicenses e que a gente não pode desconsiderar é que, de fato, esse tempo de, de arrebatamento, de ressurreição, ele vai acontecer como um tempo de juízo de Deus. É mais ou menos como se Deus dissesse assim: chega, né? A gente tem um cálice e vai transbordar a ira de Deus. Ele é muito longânimo, ele é muito paciente, mas os Mas, pecados estão aumentando, estão aumentando, estão aumentando, estão aumentando. Então vai chegar a um limite em que ele vai dizer: chega. E quando ele disser isso, o juízo virá. E aí esse juízo, ele é estarrecedor, porque esse juízo é a ira de Deus, uma ira sim, justa. sim. Não é uma ira como a do ser humano. São formas, são existem dois conceitos na linguagem analógica bíblica que são importantes para a gente entender quando falamos de Deus, né? Para as pessoas não pensarem que a gente está sendo infantil na nossa fala. Existe um conceito chamado antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, e antropopatia seria atribuir sentimentos humanos a Deus. É a maneira como nós temos de falar de Deus. A gente não tem como descrever Não Deus. tem. Mas quando eu digo assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Eu sei que Deus não tem olhos, mas eu sei o que são os olhos. Isso é linguagem analógica. Então, eu consigo abstrair e entender que eu estou falando da onisciência de Deus, que ele consegue enxergar tudo, Tudo. assim como eu Está em vejo todos os lugares. os olhos do Senhor, né? A destra do Senhor é a mão direita, a mão da força. Eu sei que Deus não tem uma mão, mas quando eu falo a destra, a mão do Senhor, é com aqueles que ele ama, é contra aqueles que ele odeia. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu também tenho uma mão, eu sei o que é, né? Então, a boca do Senhor o disse. Eu sei que Deus não tem uma boca, mas por aí vai. Deus aspirou o aroma do sacrifício, ele cheirou o cheiro suave, ele se agradou. É muito antropomorfismo, e antropopatia seria a mesma coisa, atribuir sentimentos a Deus, tentando de alguma maneira. Se eu tenho um pouco de justiça, Deus é justiça perfeita e absoluta. Se eu tenho um pouquinho de pureza, Deus é pura perfeição. Então, se eu tenho um pouquinho de misericórdia, Deus é misericórdia infinita. Então, são maneiras que eu tenho de me referir a Deus. Assim também, quando eu falo da ira de Deus, eu estou falando da santa indignação de Deus, da justa indignação de Deus contra o pecado. Então, nesse dia que o cálice transbordar e a ira dele se revelar, esse juízo, quando vier, ele se abaterá sobre tudo o que é contrário ao propósito dele. E isso tudo será extinto, será extinguido. Essa ira é descrita como um fogo, é algo. Deus é um fogo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia traz essas declarações sobre este aspecto do juízo de Deus. Sim. Então, para muitas pessoas, deveria ser mesmo um momento de preocupação, de medo. E se a metade das pessoas que está assistindo esse podcast aí pudesse vislumbrar um pouquinho desse juízo, desta ira,
muita gente iria começar a tomar decisões novas. Sim, sim, com Iria certeza. tentar consertar a sua vida, porque isso é que os profetas falam. Neste dia do Senhor, que será de trevas, que será de terror, as pessoas vão querer se esconder nas fendas das rochas. Quando ele aparecer, para muitos esse dia não é um dia de alegria. A igreja está esperando, a igreja canta, a igreja fala pelo Espírito, ora vem Senhor Jesus, Maranata. O Espírito e a noiva estão dizendo, vem Senhor, vem Senhor. A igreja está aguardando esse dia como um dia de alegria, um dia de casamento, um dia de festa, um dia de salvação. Mas para aqueles que estiverem no pecado, nas trevas, esse dia será um dia de punição. Então Paulo fala aqui para os irmãos, consolando aos Tessalonicenses, né, dizendo: portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Olha que palavra. Então, este dia para a igreja será um dia de consolo, será um dia de estarmos recebendo finalmente o alívio por toda a tribulação, perseguição que vivemos nesta vida. E se formos fiéis ao Senhor, será um dia de estarmos abraçando o Senhor, encontrando com Ele, enxugando nossas lágrimas. Mas para estes será um dia, né? Será um dia de trevas, de pavor, de terror, de punição, de destruição, de separação. Então, eu imagino que essas palavras, elas se aplicam na história, mais uma vez, respondendo aquela pergunta sobre o que acontece quando uma pessoa morre, elas se aplicam na história do que vai acontecer. Sim. Mas quando você sai dessa vida e entra nessa dimensão, você tem um caminho ou outro. Você está indo para este encontro na glória por causa da graça de Deus, do que Cristo fez por nós e porque você creu, ou você está indo na outra direção. Né? Porque você escolheu isso e não haverá outra oportunidade. A Bíblia diz que depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. E eu vejo que é exatamente isso que está aqui. Para uns, um juízo de absolvição, para outros de condenação. Bispo, encerrado, né? A produção já está ali, já mandou um bocado de mensagem aí para mim. Meu Deus do céu, passou tão rápido. Passou rápido, né? E foi, assim, muito enriquecedor mesmo. Eu percebo claramente que diante de tudo isso que a gente viu aqui, escutou aqui, com muita sabedoria, a gente pode ter certeza de que nós não sabemos o dia nem a hora, né, que Cristo vai voltar, mas também temos a certeza que Ele vai voltar. Amém. Né, que Ele vai voltar. E temos que estar preparados exatamente para isso, para esse dia. Preparados com alegria, né, esperando no Senhor, porque creio que nós que recebemos o Espírito Santo em nós, né, esse dia é um dia que a gente espera com muita alegria. Sim. Não deixando de fazer as nossas coisas, não deixando de cumprir tudo aquilo que a gente tem que cumprir, fazer os nossos planos, sabendo que tudo que a gente tem, se nós estamos ainda aqui, é porque nós precisamos cumprir a palavra do Senhor, as obras do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Né, Bispo? Sim. Mas deixando também uma mensagem para as pessoas, principalmente nesse período que nós estamos iniciando aí, né, período de festa, de carnaval e tal, onde as pessoas ficam muito soltas, né, assim, que é bom dar uma lida na palavra, é bom, assim, né, conhecer Jesus, conhecer a história, para que
tenha esse encontro com Deus. Eu sei que é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que não é mérito nosso, não é a gente que vai, né? Nesse tempo a gente aprendeu contigo muitas coisas, as suas ministrações fazem com que a gente cada vez mais, né, Bispo, a gente vá se aprofundando. Deus te usa muito nesse sentido. E já encerrando, eu quero muito te agradecer por esse período e por todos os ensinamentos que o Senhor tem feito na minha vida. Isso tem refletido muito na minha família, né? Na vida do meu marido, do meu filho. Eu creio que também a gente, dentro das nossas limitações, a gente também tenta passar isso para outras pessoas. Esse podcast é exatamente por isso. Deus colocou isso, implantou isso nos nossos corações para que a gente possa levar a palavra do Senhor com pessoas sábias, né? Com pessoas entendidas do Evangelho, para que isso nasça em você, uma sementinha, e queira se aproximar e queira conhecer, ter essa sede que um dia veio, Deus implantou no meu coração, e eu espero que implante no seu coração. É isso. Eu agradeço mais uma vez a rica oportunidade de estar aqui com você, Sandra, e parabenizo pela iniciativa de usar essa ferramenta e esse espaço para compartilhar com aqueles que estão assistindo, tendo acesso a esse podcast, esse conteúdo tão importante, tão nobre, tão cheio da riqueza de Deus e da graça de Deus, por meio da sua palavra, das pessoas que você tem entrevistado. Me sinto muito honrado de estar aqui, agradeço o convite e aproveito o fechamento desse nosso bate-papo, né, dessa nossa conversa tão especial, para alertar você que está assistindo esse podcast que nada disso é por acaso, você está tendo acesso a essa conversa porque Deus lhe ama, Deus tem um propósito em sua vida. A palavra do Senhor diz que todos os seres humanos pecaram e por isso foram destituídos desta presença gloriosa na eternidade, e o único caminho que a palavra de Deus revela para que isso seja resolvido na vida de qualquer ser humano é Cristo. É aquilo que ele fez por nós na cruz, e o que eu e você precisamos fazer para ter acesso a esta realidade gloriosa da ressurreição, do arrebatamento, da vida eterna, é nos arrependermos do pecado. Então arrependa-se do seu pecado pessoal, individual, e crê no Evangelho. É preciso que você creia com o seu coração e confesse Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, para que você seja salvo, salva. Então, fica aqui o meu apelo para que você não durma, não vá embora, não desligue, não saia desta oportunidade sem fazer esta conciliação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Abençoe você, Sandra, a sua casa. É um privilégio muito grande servir a esse Deus maravilhoso. Amém. Bispo, nós temos assim amigos, né, irmãos na igreja que eles acreditam muito, né, nesse projeto da gente, sabe? E assim nos apoiam na medida do possível, né? Cada um fazendo o seu trabalho, né, seu esforço. Então, hoje, assim, a Mazut, que é a empresa do Bruno Mazut, né, ele trouxe essa lembrancinha aqui para o senhor, tá? É uma fábrica de lembranças, de camisas, sabe? Legal. É o Bruno e a Ruth, tome, isso, abre aí para você dar uma olhada. Eles fazem isso com muito carinho, sabe? Ele trouxe quando ele soube que ia ser o senhor, ele falou assim, não, eu vou levar, porque ontem eu tive um contratempo, né, de saúde, sim. E aí acabei que eu não consegui falar com ele antes, mas... Uau! Ele... Ai, que legal. Legal, né? Tem aqui a minha foto e o papo leve com Jesus. Que legal, muito obrigado, que bênção. Isso. Lindo. É uma simples lembrança, mas que é com todo amor, sabe? Que a gente tem. O senhor sabe disso. Obrigado. Eu sei que o senhor sabe que a nossa família é muito grata, assim, a sua família, por tudo, né?
E a gente mesmo quer continuar, como a bispa fala, queremos estar juntos até Jesus voltar. Isso, e na eternidade muito mais. Amém, amém, amém. Sempre. Obrigado, viu, meu bispo? Obrigado Jesus te a você. abençoe e continue assim, te iluminando, te dando tanta derramando, né, essa unção de sabedoria, porque eu sei que o Senhor, ao longo desses tantos anos, 30 e tantos anos já de ministério, mas que o Senhor tem abençoado muitas famílias e eu sou prova viva disso mesmo. Muito obrigado. Glória a Deus, obrigado a você. Gente, você que ficou até agora, eu tenho certeza que você foi muito edificado com as palavras do nosso bispo Miguel Ângelo. Se você quiser um dia se interessar, ir lá na comunidade Família da Graça, nós estaremos lá para te receber com muito amor, porque é uma casa realmente muito abençoada. Então, muito obrigada por esse momento que estiver aqui comigo. No próximo episódio também teremos uma pessoa também muito legal, um convidado bem especial e um tema também bastante relevante. Então, fique ligado. A produção vai colocar toda na legenda tudo que a gente conversou aqui sobre o nosso tema e fique ligado no próximo episódio, tá bom? Espero vocês lá. Amém. Ficar com Deus.